Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, hoje vai a parte 2 dessa palavra especial. Inclusive, muitos pontos que o Feitosa falou, eu vou repetir. Estava sentado ali ouvindo e, na realidade, o Cavalcante ministrou essa palavra especial. Ele começou no almoço passado, né? E os irmãos encorajaram a compartilhar hoje, né? E no próximo almoço ainda vai dar continuidade, ok? Então essa palavra aqui é fruto de um seminário. Eu participei junto com o Cavalcante e a Cristiane, só estavam nós três aqui do Novo Gama. Já tive outros momentos que eu participei com Elias, outros também. E uma palavra muito especial, irmãos. O Cavalcante, ele compartilhou 2 sessões, certo? São 6 sessões. Eu vou compartilhar 2 hoje. Eu estou juntando uma só. O Cavalcante, ele compartilhou, ele deu uma introdução, mas o ponto mais importante do que ele compartilhou na semana passada é a comunicação relacional. Tá? Mas só que eu acabei esquecendo de colocar aqui tópica e relacional, mas amém, tem a ver. Então essa palavra especial, o conteúdo todinho que nós vamos estar vendo, inclusive está sendo gravado aqui e vamos postar no canal do YouTube, canal da igreja, para aqueles irmãos que não puderam estar na reunião, né? Então é uma palavra muito especial. Hoje eu vou compartilhar sobre a batalha pela alma. O que o Feitosa compartilhou aí, quase todos esses versículos aí, Feitosa, vão estar nos meus slides aqui, tá? Mas nós vamos ter o gerenciando a ofensa. O Feitosa compartilhou alguma coisa aqui, né? E também por que tanto conflito. Então essas 2 sessões aqui ficou para o irmão Cavalcante. A batalha pela alma são 2 sessões, sessão 1 e 2, ok? E aí eu estou juntando numa só, tá? Amém? Amém. Senhor Jesus. Então, a batalha pela alma, o que eu vou compartilhar hoje? Vou compartilhar aqui, vou tentar compartilhar, porque não é uma tarefa fácil, é um assunto muito profundo e muito espiritual, e o Senhor me dê graça para compartilhar com os irmãos, amém? Porque nós temos 4 pontos aqui. Primeiro, padrões de comportamentos destrutivos. O que o Feitosa falou ali foi alguns exemplos, mas tem muitos exemplos de comportamento destrutivo. Esse comportamento tem entre pessoas que não têm um Senhor e pessoas que têm um Senhor, né? Modelo bíblico do homem. A Bíblia apresenta um modelo bíblico, tá? Existem vários modelos aí fora. Só que esses modelos, muitos não seguem a palavra de Deus, tá ok? E nós vamos entrar nesse campo de batalha. Hoje, eu não sei se eu tenho a competência para compartilhar sobre isso, mas eu vou tentar me esforçar ao máximo, dar o meu melhor, amém, irmãos? Para compartilhar com os irmãos aqui o que acontece, por que as pessoas têm esses comportamentos, por que há tanto conflito, porque às vezes a gente fica irado, fica com raiva, ou às vezes a gente tem certos comportamentos como usar drogas, bebida alcoólica, e ficar deprimido, ficar com pânico e um monte de coisa. Inclusive, todo esse conteúdo, irmãos, está no livro, nesse livro aqui, ó, do Greg Hill. É um pastor, é um estudioso, inclusive todo o falar dele, irmãos, está de acordo com o falar na vida da igreja em termos da economia, a economia de Deus. Amém. Então esse livro aqui está disponível na internet, gratuitamente, é o único livro que é disponível dele. Eu comprei esse livro aqui, tá? Que o Cavalcante compartilhou semana passada, e o seminário foi fruto disso aqui, ó. Isso aqui é o seminário que nós participamos. Então, irmãos, eu coloquei em forma de slide aqui, eu vou procurar ser bem fiel, né, o que o irmão compartilhou. E nós vamos falar um pouquinho do medo também. O medo está dentro do homem, está dentro de nós. Só que como é que entrou esse medo? Entrou através da queda. Quando Adão e Eva pecou, o pecado entrou e
gerou o que dentro do homem? Um conflito. O homem tem um conflito interno na sua alma, ok? Bom, o irmão, antes de compartilhar sobre a batalha da alma, ele faz uma revisão. Inclusive ele dá ênfase que é muito importante, irmãos. Eu sinceridade, eu nunca tinha visto isso aqui, certo? Relacionamento tópico, relacionamento e comunicação relacional. Eu não tinha conhecimento disso. Eu vim a ter conhecimento disso depois que eu comprei o livro e também quando eu participei do seminário. E o Cavalcante compartilhou sobre isso. Só que o irmão encoraja, a gente está sempre falando sobre isso. Foi falado no encontro, na primeira parte do fortalecendo relacionamentos. Hoje eu vou estar falando, eu montei uma historinha em quadrinho, fiz uns desenhos aí, montei uma historinha em quadrinho. E a semana que vem, provavelmente o Cavalcante vai repetir, porque ele vai ter que aplicar, né, os 2 últimos sessões que faltam, tá bom? Bom, aí eu montei uma historinha em quadrinho. Nós vamos ver hoje a comunicação tópica e relacional. Irmãos, isso aqui é algo tremendo. Se a gente ganhar esse encargo aqui, irmãos, eu estou orando muito diante do Senhor, considerando muito diante do Senhor muitas coisas que eu faço na minha vida. E se a gente considerar isso aqui, irmãos, a gente vai mudar muito o nosso comportamento, né? Nosso relacionamento, ou relacionamento com os irmãos, ou relacionamento com a esposa, com o marido, com os filhos, relacionamento com o chefe, relacionamento com o professor. As pessoas vão ver, as pessoas vão falar: poxa, o que foi que aconteceu com Elias? O que foi que aconteceu com Odete? O que aconteceu com o irmão Javi? Poxa, ele está tão diferente. As pessoas vão nos procurar e elas vão ficar curiosas, porque o autor do livro, depois de 7 anos, ele tendo comunhão com a esposa dele, o Senhor mostrou isso para ele. Ele teve uma experiência muito forte com Deus, e Deus mostrou isso para ele, e aí mudou a vida dele. Então eu vou colocar aqui rapidamente, isso aqui é importante, o qual a gente falou na semana passada. O processo de comunicação, irmãos, 55% é linguagem corporal. Então, através do corpo, através da expressão facial, através do tom de voz, né, através da maneira que você recepciona determinadas situações, a pessoa percebe: poxa, está com raiva, está triste, está deprimido, né? É perceptível, tá ok? Então isso aqui é importante. 38% é entonação de voz e 7% é verbal, ok? Então isso aqui é importante. Por quê? Porque o que eu vou compartilhar aqui com vocês tem a ver com isso, ok? Então vamos começar aqui. Vamos começar com a primeira. Está aqui. Está vendo isso aqui? O que está escrito aqui? Canais diferentes. Nós temos o homem e a mulher. Então, quando Deus fez o homem e a mulher, Deus fez o homem emocionalmente diferente da mulher. A mulher é um pouco mais emocional e o homem é mais razão, né? Então, essa comunicação tópica aqui está relacionada ao homem. Normalmente, quem tem essa comunicação tópica é o homem. O homem, ele é mais tópico. A mulher é mais relacional. Mas pode acontecer de um homem ter comportamento relacional, muito emocional, levar as coisas para o lado emocional, né, entender uma mensagem totalmente de maneira diferente, né? O Cavalcante, na semana passada, ele falou de Efésios lá, onde tem uma batalha. Então, eu quero que os irmãos, por exemplo, olha para o seu irmão que está do lado e fala assim: a nossa luta não é contra carne nem sangue. Então pronto, irmão, já começa por aí. Quando você olhar para o Jones, você não tem que ver carne nem sangue. A luta não é contra carne e sangue. Então, irmãos, o Cavalcante mostrou que a luta é contra o inimigo, contra os principados e etc. O livro de Efésios fala a respeito disso. Então existe uma terceira pessoa que o inimigo, é o inimigo, que ele utiliza para lançar o que? Setas e também nos fazer cair em ciladas, ok? Mas não é, o problema não é a pessoa,
a pessoa que nós convivemos. E hoje a maioria dos relacionamentos, problemas de relacionamento, acontece entre as pessoas mais próximas. Entre a esposa, o marido, entre os filhos, entre as pessoas que a gente mais gosta. Acontece esse tipo de coisa. O inimigo trabalha muito isso porque o homem tem problema na alma. Senhor Jesus. Amém. Então eu coloquei aqui uma historinha, um exemplo, viu, Cavalcante? Para reforçar, o Cavalcante mostrou alguns exemplos. O marido trabalhou o dia todinho. Chegou em casa com fome, um dia estressado. E a esposa vai e faz uma mesa bem caprichada. Eles gostam de uma mesa bem caprichada. Uma mesa bem preparada, uma comida especial, né? E aí chega em casa, quando bota a primeira colher na boca, o que ele fala? O marido diz: amor, está uma delícia, só está um pouco salgada. Esse tipo de comunicação aqui é chamada de tópica. O que é a comunicação tópica? Ela tem a ver com assuntos, né? A comida está salgada, ou a comida não está salgada, ou como é que nós vamos educar os nossos filhos, como é que nós vamos disciplinar, quem vai pagar as contas. Tudo fora de nós, né? Tudo fora de nós, é algo exterior, ok? Aí, só que no seguinte, a mulher já ficou meio emburrada. Por quê? Porque ela interpretou a mensagem de uma maneira diferente. Olha só como é que ela interpretou. Aliás, o homem é tópico, né? Aí ela interpretou, a mulher. A mulher entende, né? O homem diz e a mulher entende. Aí como é que ela entendeu? O tempo, o carinho e a preparação, ela ficou na mente. O tempo, o carinho e a preparação não significam nada para mim. E aí ela se sentiu ofendida. Viu, Feitosa? Ela se ofendeu. Ela se sentiu ofendida por isso. Por quê? Porque as mulheres, elas têm a necessidade de ser o quê? Amadas. De serem o quê? Valorizadas. O homem também, né? Aí o que acontece? Então, isso aqui é a comunicação relacional. Certo? Então, irmãos, deu para os irmãos perceberem? Então, relacional é o subjetivo, né? É subjetivo, é interno. E o tópico é externo. Normalmente é o homem que tem age de uma maneira tópica e a mulher mais relacional. Mas tem homens também que são muito emocionais. Tá? Aí o que acontece, irmãos? Ainda tem um outro detalhe, ainda tem um tempero, viu, Cavalcante? O tempero nessa mistura. Olha só o tempero. Eu já coloquei aqui para poder os irmãos entenderem. Tópica. A comida está um pouco salgada, é o assunto em questão, as coisas do cotidiano, as coisas exteriores, né? Lavar louça, arrumar casa, né? Isso. Bom, e o relacional, o tempo que você gastou, o carinho que você preparou, essa refeição, toda a arrumação que você fez, não serviu nada para mim. É a mensagem que a esposa ela acaba recebendo. E aí o inimigo, por conta dessas peculiaridades entre homem e mulher, o inimigo entra em cena e coloca mais fogo, coloca mais lenha na fogueira, né? Não é como eu acredito. E aí a conclusão, irmãos, aí é onde eu vou mostrar aqui o tempero. O homem geralmente se comunica topicamente, mas a mulher entende relacionalmente. O homem defende o assunto. Então, e tem outro detalhe, o homem ele gosta muito de defender o assunto, né? De se achar que está certo, de se justificar, de explicar, né? Enquanto a mulher, o que entendeu emocionalmente. E ainda tem um tempero nessa mistura. A mulher entende relacionalmente. Quando se fala relacionalmente, está relacionado à identidade e aos sentimentos. Então a mulher ela tem essa necessidade de se sentir valorizada, de se sentir amada, né? E aí por isso que ela tem esse comportamento. A mulher foi feita dessa maneira. Deus fez a mulher dessa maneira e o homem, Deus fez dessa outra maneira. Mas ela se expressa topicamente. E aí é onde gera o conflito. Então a mulher, ela entende emocionalmente, mas ela, como a gente viu aqui, né, ela se expressa como? Topicamente. Então, e é isso que leva o conflito. Aqui fala, isso é que gera grande conflito e a sensação de que os dois estão falando, mas nenhum se consegue fazer entender. Uma vez que o homem não entende, que gerou uma ferida emocional e a mulher não se expressa de maneira eficaz. Então, irmãos, eu acho que dá para os irmãos compreenderem aqui, reforçar o que o Cavalcante falou, né? E aí, Senhor Jesus, eu vou colocar aqui resolução do caso. E aí, como é que resolve essa situação, Feitosa? O que está escrito aqui?
Palavras são sementes. Palavras são o quê? Sementes. O versículo está aqui, ó. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Então, quando você entende, tem uma compreensão do que significa o relacionamento tópico e relacional, o autor do livro, ele entendeu isso, ele passou a mudar a sua postura com relação aos seus relacionamentos com a esposa, com os filhos, com os irmãos, com todo mundo. E aí as pessoas perceberam isso. Puxa, e aí o que ele passou a fazer? Ele passou a fazer algumas coisas, a gente vai ver aqui algumas sugestões. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronta para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Normalmente o homem gosta de explicar. Às vezes ele está até certo, mas a gente vai ver que qual é a orientação que tem que se fazer. A orientação que o autor dá, e ele fala que se fizer é 100% de acerto, Elias. Amém? Então, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, irmãos, então as palavras, elas são sementes. Então, dependendo do que a gente falar, ou do que a gente... Às vezes a gente não falou com intenção, mas a gente precisa perceber isso, que se eu falei alguma coisa para o Elias, pegou o Elias como exemplo, e eu percebi que o Elias não gostou, se sentiu mal, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso deixar essa situação. Se eu fiz alguma coisa que a Márcia não gostou, ou eu falei alguma coisa, então aqui vai mostrar o que... Porque isso pode gerar o quê? Pode gerar ira, pode gerar mágoa. Aqui fala, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, às vezes, nós podemos ter certos tipos de comportamento que são comportamentos destrutivos, que pode machucar, pode ferir, pode causar ódio. Esse tipo de comportamento que para nós mesmos está tudo bem. Está tudo normal. Mas para outra pessoa afeta. Afeta. Beleza, então os irmãos compreenderam isso aqui, né? Então vamos lá, vou partir para a próxima. Quais são as sugestões que o autor dá? Aqui está em branco porque é a sugestão X. Tá, Cavalcante? Essa sugestão eu achei espetacular. E o Senhor Jesus fez ela. Mas essas três aqui, ó. Primeiro, entender o quê? Entender que temos percepções diferentes. Essa é a primeira coisa que tem que ser feita. Cheque se você se fez entender. Então eu tenho que perceber isso. Que eu tenho que, quando a minha esposa, às vezes, ficar triste, ou às vezes eu perceber que ela não está bem, que não gostou, eu tenho que perceber isso, eu não tenho que continuar me defendendo e discutindo, porque é isso que o inimigo quer, irmãos. O inimigo quer isso, né? Então, aqui, separar a identidade do comportamento. O Elias sabe disso, na Abençoando as Gerações a gente conversou sobre isso, né, Elias? Então nós temos que separar, irmãos, a identidade do comportamento. A identidade está relacionada ao ser, né, e o fazer, né? Senhor Jesus. Amém. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que eu marquei um compromisso com a minha esposa, e aí vim para a vida da igreja, vim para a igreja, né? E aí talvez aconteceu de eu ter ficado em comunhão com um irmão aqui que veio, me procurou, estava passando por uma dificuldade, e eu acabei não chegando lá. Aí em casa, um horário estipulado. Aí eu chego em casa e minha esposa, eu percebo que ela não ficou bem, né? Então eu tenho que chegar e falar, querida, pelo tom da sua voz, eu acho que eu magoei você. Essa é a sugestão que o irmão dá. Pelo tom da sua voz, eu acho que eu magoei você. Isso é verdade? E aí ela vai falar, é verdade. Então nesse momento, o que eu estou fazendo, irmãos? Eu estou abrindo mão das minhas justificativas, da minha explicação, e estou focando em quem? Nela. Eu estou preocupado com o sentimento dela. Então quando eu faço isso, o inimigo, a obra do inimigo, que é essa de dividir, de causar divisão, vai por água abaixo. Fica envergonhado. Né? Então eu deixei tudo de lado e foquei somente nela, ok? Porque eu estou preocupado com ela. Nós seres humanos, nós temos sentimentos e nós ficamos tristes, ficamos magoados, somos muito psicológicos, né? E aí essa é a primeira coisa que eu tenho que fazer, a primeira pergunta que eu tenho que fazer para ela:
né? Eu te magoei? Ela vai falar, magoei. E aí a segunda, então compartilha para mim os seus sentimentos. Compartilha. E aí ela vai falar, olha, então, eu fiquei triste por isso, você foi irresponsável. Ela vai falar e deixa falar, né? E aí depois, irmãos, o que eu devo fazer? Eu devo pedir perdão. Amém. Pedir perdão e me arrepender. E falar isso para ela. Márcia, você me perdoa por isso, né? E me arrepender, né? Então essa é a orientação que se dá. É muito simples. É simples ou não é, Elias? Muito simples. Amém? Simples e difícil ao mesmo tempo. É simples e difícil, mas é uma questão de exercício, irmãos. Nós precisamos aplicar isso na nossa vida, né? E aqui, ó, não defender com explicação justificativa. Arrepende-se e peça perdão, ok? Agora eu vou colocar aqui. O que está escrito aí, Cavalcante? Ficou até para ter que falar. Use a estratégia do... Quem é que sabe qual é a estratégia do judeu? Você sabe, Feitosa? O Senhor Jesus usou a estratégia do judeu. Esse aqui, irmão, é esse aqui demais. Vocês lembram daquela mulher que foi pega em adultério? E aí trouxeram ela para Jesus? O que eles fizeram com Jesus? Fizeram uma pergunta. Qual foi a pergunta, Elias? Deve ser apedrejada ou deve ser solta? Tá. E aí, perfeitamente. E aí, o que Jesus fez? Ele explicou alguma coisa? Não. Ele respondeu com uma pergunta. Então, a estratégia dos judeus, irmãos, é nunca responder nenhuma pergunta. Se sua esposa começar a falar, não responda nada. Não responda nenhuma pergunta dela. A orientação é: faça 2 perguntas e uma ação. Duas tá? perguntas e uma ação. Uma ação. O irmão compartilha que é 100%. 2 perguntas e uma ação. E esse tipo de 2 perguntas e uma reação funciona com qualquer irmão. Qualquer relacionamento entre irmãos, entre a liderança, a igreja, entre o serviço, né, da igreja, entre o casal, entre pais e filhos, né? Então, a primeira pergunta eu já mostrei para vocês aqui. Eu te ofendi? Eu te magoei? Essa é a primeira pergunta. Você percebeu que a pessoa, o corpo dela fala, ou às vezes o tom de voz? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta está relacionada ao sentimento. Como é que você está sentindo? E deixa a pessoa desabafar, deixa a pessoa falar. E a ação, irmãos, a ação é pedir perdão. Tá? Porque nós somos muito problemáticos. Nós temos uma alma, irmãos, e a nossa alma, ela gosta de explicar, ela gosta de justificar, e ela não gosta de perdoar. De ganhar a briga. Sustentar as suas justificativas, ok? Amém? Amém? Beleza, então agora vamos rapidamente, padrões de comportamento destrutivo. Feitosa compartilhou alguns aqui. Eu vou mostrar imagens, só que eu só vou botar a resposta do que significa a imagem, depois que vocês falarem. Quem quiser falar, essa primeira imagem aqui. Então, existem padrões de comportamento, irmãos, entre pessoas não cristãos e pessoas cristãs. Pessoas que têm Deus, têm um padrão de comportamento. O primeiro comportamento, que comportamento é esse? Quem já assistiu aquele desenho do Binóquio? Pinóquio. O que significa isso aqui? Mentira. Irmãos, tem pessoas que mentem. Tem pessoas que não param de mentir, Jonas. Mente. E muitas vezes a mentira pode estragar o quê? O relacionamento. Relacionamento com qualquer um. Né? Então tem pessoas que nunca param de mentir. Próximo. Vamos ver o próximo. O que tem aqui? Raiva, ira, tá? Então tem pessoas que tem muita raiva mesmo. Puxa, por que ele tem tanta raiva? Por que ele não para de ter raiva? Do nada tem raiva. Então, esse é um comportamento destrutivo. Isso acontece entre as pessoas não cristãos e cristãos, tá? Próximo, vamos ver esse próximo aqui. Eita. Esse aqui é complicado, irmãos. Tá vendo aqui, ó? Drogas. O D aqui é a Maria Joana. É um apelido. A maconha tem 200 apelidos. Um deles é Maria Joana, é a maconha.
folha da maconha. Aqui nós temos a cocaína, que é uma planta também, tá? E a cocaína, ela é uma droga semissintética, tá? Ela é uma planta que é levada para um laboratório e ali eles conseguem sintetizar o pó. Aqui nós temos, o que está escrito aqui? Cocaína. Deixa eu ver. Outra é êxtase. Ah, errei. Então a cocaína é o O. O R é o êxtase, e o êxtase é extraído de uma planta chamada papoula, tá? Então é uma droga também. Aqui nós temos o que? Eu não estou enxergando. Heroína. Então aqui temos, aliás, errei, estou errando pra caramba. O êxtase é uma droga feita em laboratório, é uma droga sintética, artificial. São comprimidos, tá ok? Aqui está dessa cor, mas tem de outras cores também. Aqui a cocaína, que é feita da planta, como eu já falei, sempre sintética. Aqui nós temos a papoula, né? A heroína extraída da papoula, de uma flor, originária do Afeganistão. O tabaco, inclusive o Brasil é o maior produtor de tabaco. E o último aqui é o crack. O crack é um subproduto da cocaína. Então tem pessoas, irmãos, que não param de usar drogas. Elas se drogam. Aqui eu coloquei um exemplo de drogas ilícitas, mas tem drogas como cigarro, como bebida alcoólica, medicamentos, inalantes, produtos de uso doméstico, são mais ou menos 800. O inalante é um tipo, exemplo é cola de sapato, gasolina. Então esses produtos, então as pessoas, tem pessoas que se drogam, não param de se drogar, eu não aguento mais, está destruindo o meu relacionamento. Então as drogas destroem o relacionamento, ok? Então é drogas. O próximo rapidamente, aqui todo mundo já sabe, né? Eita! O que é isso aqui, Feitosa? Isso é um hamburgão, né? Aí, Serafim acertou. Então tem pessoas que não param de comer, né? Isso é glutonaria. Isso é pecado, Elias? É pecado. Aí o próximo, irmãos, violência. Então tem pessoas que têm comportamento violento.